o microfone, Luiz. Perdão. Boa noite. Eu agradeço imensamente, doutora Melise, pelo convite, muito honroso. Agradeço os Médicos pela Vida, República de Curitiba, doutor Rafael também, todos os colegas que me antecederam. Já peço desculpas, né, por princípio, porque sou uma intrusa aqui nesse debate. E a minha tese de livre docência na USP foi sobre crimes omissivos. E, a partir dessa tese, eu desenvolvi uma linha de pesquisa na responsabilidade, né, penal dos médicos inclusive, participei de vários eventos onde, muitas vezes, o profissional médico, ele fica entre a cruz e a espada, né? Ele pode ser responsabilizado se fizer e não responsabilizado se não fizer. Então, a minha abordagem hoje não vai ser uma abordagem sob a perspectiva de uma responsabilização, sobretudo uma responsabilização penal, que é a minha área de concentração na universidade. Vai ser mais uma abordagem pautada nos princípios da bioética, né? Muitos colegas que me antecederam destacaram um pouco esse ponto, e eu queria levantar até que ponto nós podemos dizer que é anticientífico clinicar e trabalhar com base nas evidências, né? Como é que nós podemos dizer ser anticientífico, trabalhar e clinicar com base nos fatos, né? Quando na história, onde na história, o cientista pode ignorar as evidências e os fatos? Eu digo isso porque a universidade brasileira foi dominada por um discurso de cientificismo, e falo com tranquilidade, tanto no âmbito do direito, como no âmbito das ciências na área de saúde, foi dominada por um discurso supostamente científico, mas que muitas vezes nega os fatos. E eu entendo, por princípio, que um bom cientista tem que estar aberto a todo momento a rever as próprias convicções, a rever as próprias pesquisas, porque se assim não for, nós não estamos diante de ciência, nós estamos diante de crença, nós estamos diante de religião. E as evidências e os fatos, no Brasil e no mundo, em vários estados desta nação, mostram que quando os doentes começaram a ser tratados no princípio da manifestação da doença, o quadro, na maior parte das situações, não evoluiu. E as pesquisas, aí, com todos os critérios que a academia admite, feitas no mundo inteiro, também mostram que aqueles doentes que chegam na UTI, que são colocados em respiradores, com muita frequência vão a óbito. E a pergunta que fica é, como conciliar, né, essa religião de uma ciência que nega fatos com os princípios da autonomia do médico e, sobretudo, a autonomia do paciente? Porque há muito tempo, né, e eu vou falar algo aqui que pode, de alguma maneira, cair mal, né, em meio a profissionais da área de saúde, mas há muito tempo a medicina não é mais vertical. Ela tem uma tendência horizontal. Por óbvio, a horizontalidade não é absoluta, porque existe o conhecimento técnico, né, que há de ser respeitado, mas não existe mais, na perspectiva, né, da bioética complexa, aquela ideia de que o médico diz e o doente se submete. Então, como é que fica, em meio a uma pandemia, em meio a uma situação nova, em meio a relatos no Brasil e no mundo, de que as pessoas que foram tratadas no princípio, né, como é que fica a autonomia do paciente de quem é tirada esta única chance? Né? Porque, sob o ponto de vista do direito, nós trabalhamos muito com a ideia da única chance. Você é uma pessoa que está acometida por uma doença, ou porque os testes evidenciaram dessa forma, ou porque os exames mostraram, ou porque os sintomas apareceram com tanta caracterização que é impossível refutar. E você, paciente, deseja, né, ter aquele tratamento que você soube que um médico, quando doente, teve,
que um artista teve, que um político teve, que uma pessoa na rede privada teve, e como você é usuário do SUS, e o médico do SUS tem medo de ser responsabilizado por administrar um medicamento contra um protocolo ou sem um protocolo, você, paciente dependente do SUS, é obrigado a se submeter, a perder esta uma chance e, quiçá, morrer. E aqui é importante falar que muita gente vai dizer o seguinte: mas sempre houve diferenças entre o público e o privado. Há diferenças entre o público e o privado em termos de recursos, em termos de equipamentos de exames, a disponibilidade de equipamentos, em termos de tempo nos tratamentos. Mas nós não estamos falando, senhores, de exames, nem de cirurgias, nem de equipamentos sofisticados, nem de demora em filas. Nós estamos falando de medicamentos baratos, de medicamentos de fácil acesso, de medicamentos que estão sendo negados, né, em muitos estados da federação para os pacientes SUS. Né? O que tem de ético nisso? Vejam, em nenhum momento eu cheguei a oficiar o ministro da Saúde, quando ainda era o doutor Mandetta, oficiei o nosso secretário da Saúde aqui do Estado de São Paulo, o doutor German, que inclusive esteve na Assembleia nesta segunda-feira, e eu indaguei a ele, né, sobre este meu pleito, que já vem de março, né, eu estou batalhando para mudança de protocolo desde março. Oficiei o secretário municipal de saúde, solicitando não um protocolo para ordenar o médico que está na ponta a administrar medicamentos para o paciente que está no início dos sintomas, mas solicitando um protocolo para que esse médico tenha o conforto, a segurança de que no sistema público ele pode, né, obviamente, seguindo a sua autonomia como profissional de saúde, conversando com o seu paciente, ele pode prescrever sem correr risco de uma responsabilização. No âmbito do Ministério da Saúde, felizmente, saiu um protocolo, né? E aqui eu quero fazer um registro, não político, não partidário, mas de que eu estou muito satisfeita com a administração do general, né, frente ao Ministério da Saúde, porque ele se despiu de muitos preconceitos que havia, né, e eu digo isso respeitosamente, nas gestões anteriores. E ele fez esse protocolo para trazer um pouco de segurança para o médico que está na ponta, né, para ele não ser visto como um charlatão, para ele não ser visto como um curandeiro, né, para ele amanhã não estar sujeito a processos por tratar os seus pacientes. No âmbito municipal aqui de São Paulo, houve uma abordagem de internar as pessoas, né, antes da situação evoluir significativamente. Mas ainda tem resistência a administrar medicamento para quem vai ficar em casa. E no campo estadual, ou seja, o secretário da Saúde apresentou, inclusive publicamente, uma resistência muito grande a baixar qualquer documento, uma portaria, uma resolução, para dar esse conforto para os médicos. Né? Ele me respondeu, na reunião que houve na Assembleia nesta segunda-feira, que não existem medicamentos, né, comprovadamente eficazes contra o Covid, como também não existem vacinas, e se não existem, ele não vai baixar esse documento. Né? E a realidade que nós temos hoje em São Paulo é a seguinte: no sistema privado, né, desde março, desde que começou, o paciente passa pelo médico e recebe a prescrição dos medicamentos. Tá? Eu não estou falando especificamente do medicamento A ou do medicamento B, mas daqueles medicamentos que aquele médico entende que são adequados para aquele paciente. No sistema público, não. Existem médicos que confessam que no sistema privado eles tratam de uma forma e no público de outra forma, por medo de serem responsabilizados. Então, assim, qual é a justiça social dessa abordagem? Qual é a ética desta abordagem? Né? E não é, vamos dizer assim, é difícil fazer essa afirmação sem ter uma repercussão, mas, assim, não é algo, né, impossível de se pensar, na medida em que o tratamento medicamentoso no início é algo muito barato, muito acessível, e que vai evitar internações, e que vai evitar
vamos dizer assim, tratamentos de alta complexidade. Não é impossível que nós pensemos, né, se não há algum interesse por trás. Porque quando paramos para avaliar, né, as compras milionárias que foram feitas em vários estados da federação, de respiradores, na construção de hospitais, que foram subutilizados, e aqui eu faço o registro de que quando acontece uma pandemia, o administrador, muitas vezes, ele se desespera e faz compras além do necessário, e cria estruturas além do necessário, mas essa abordagem toda que foi escolhida pelos gestores foi uma abordagem muito custosa para os cofres públicos, né, quando comparamos com a adoção desse tratamento no início. Então, diante dos supostos desvios que houve, né, em vários estados da federação, nós paramos para refletir até que ponto essa resistência no tratamento no início da doença é apenas uma resistência acadêmica de uma perspectiva científica daquele profissional, daquele gestor, ou tem um interesse, né, econômico, financeiro, quiçá até ilícito por trás, né? Lanço aqui a indagação de maneira genérica, sem fazer qualquer tipo de acusação a quem quer que seja. Eu, por ter um grande interesse nessa área de bioética, quando a doença apareceu no mundo, eu já comecei a acompanhar todas as matérias jornalísticas, os textos acadêmicos, e tive uma abordagem aqui em São Paulo muito radical, né, para mim, né, eu assumo isso aqui publicamente, não me arrependo, e se fosse governadora, né, provavelmente não seria reeleita porque teria feito isso. Eu entendo que o carnaval deveria ter sido cancelado, né, porque já havia as notícias da contaminação, que a doença era grave. Então, eu comecei a fazer esses estudos já antes da doença chegar aqui, e, por Deus, né, eu vejo dessa forma, parece até esquisito isso, eu adoeci no começo. Eu adoeci no começo da chegada do Covid no Brasil, e eu pude passar por essas muitas etapas, né, e eu fui, assim, muito ignorante por ter adoecido no começo, mesmo lendo muito, porque eu acreditei muito nesse fique em casa, não vá para o hospital, você pode se contaminar, né? E quando eu cheguei no hospital, com 15 dias sem paladar e sem olfato, já era um quadro significativo, né? E isso foi importante, porque aí eu somei os textos que eu vinha lendo, a minha experiência pessoal, né? E juntei com a minha chatice característica e passei a infernizar a vida dos gestores para uma mudança de protocolo. Se não, no administrar, né, no momento de administrar os medicamentos, pelo menos a maneira de diagnóstico, né? Eu ouvi médicos que me antecederam dizendo que em alguns estados não há tomógrafos disponíveis, tem uma dificuldade para fazer o dedímero. Em São Paulo, né, a princípio, não há essa falta de recursos. Então, a meu ver, nada justifica um paciente, por exemplo, que perdeu o paladar e o olfato, que é um sintoma muito característico, que, assim, febre, várias doenças dão. Dor de garganta, dor de cabeça, cansaço, dor no corpo. Mas a perda do olfato e do paladar, como acontece no Covid, é algo muito característico. Então, eu não me conformo que num estado com estrutura, o paciente que tenha esse sintoma não passe por uma tomografia, né? Não tenha o seu sangue colhido para ver o dímero D. Por que eu digo isso? Porque eu testei negativo para o Covid 3 vezes. O que mostrou que eu era paciente Covid foi a tomografia com os vidros foscos e o dímero D com a alteração, né? E foi a entrada dos anticoagulantes, que eu vejo como quase que uma descoberta brasileira, né? A aula da doutora Eunara e também via a aula da doutora Marina. Eu tenho muito claro para mim que os médicos brasileiros, os profissionais de saúde brasileiros, eles foram determinantes nessa mudança de abordagem no mundo. Porque todos os textos que eu vinha lendo eram textos, assim, muito acomodados, né? Muito, assim, conformados com essa coisa de que, olha, não tem testes suficientes, não tem pesquisa suficiente, e a única saída para o Covid são os respiradores, né? E os médicos brasileiros, que, a meu ver, são muito preparados, os profissionais de saúde,
e também diante da necessidade, como foi relatado aqui, eles se obrigaram a buscar outros caminhos, né? Eles se disponibilizaram a encontrar outros caminhos e tiveram a coragem de assim proceder. Porque num momento de crise, com imprensa caindo em cima, com comunidade científica, né, acusando de falta de cientificismo, nessa perspectiva que eu falei no início, é preciso ter muita coragem para fazer diferente do que é colocado como o correto. É preciso ter muita coragem, né, num país absolutamente ideologizado, rachado, polarizado, né, do médico, independentemente da sua orientação ideológica, parar e refletir. Olha, eu tenho pessoas que dependem de mim, pessoas que estão rumando para a morte, porque a doença mata, né? Pesquisas mostrando que se essas pessoas forem para a UTI, pelo menos perto de 80% podem ir a óbito, porque são mais de 80% os dados que são mostrados, aqueles que vão para os respiradores. E eu tenho aqui, né, experiências de sucesso, situações fáticas, né, que mostram evidências de sucesso, e eu posso ficar no conforto, né, de seguir a orientação, entre aspas, científica, ou de fazer o máximo que eu posso fazer por este paciente, por esta vida. Então, eu entendo que a atuação corajosa, determinante, vanguardista dos médicos e pesquisadores brasileiros, né? Porque os pesquisadores brasileiros, eles são muito desmerecidos, injustamente, no próprio Brasil. Porque quando eu assisti às aulas sobre os anticoagulantes, e eu sou prova viva de que eles funcionam, eu tenho a convicção de que eu fui salva pelos os anticoagulantes, eu falei, meu Deus do céu, essas médicas que desenvolveram essa pesquisa teriam que estar dando aula para o mundo, né? E dentro do Brasil, essas pessoas que ousaram, muitos dos senhores que me antecederam, são vistos como anticientíficos, né? Então, assim, eu acho que essa ocorrência no nosso país, ela foi muito importante, ela é muito importante para que as pessoas quebrem um pouco com esse discurso academicista que vem orientando, né, a nossa nação já há muitos anos, um discurso academicista autoritário, que, na verdade, é um discurso anticientífico. Ele é anticientífico porque ele não admite questionamento, né? O verdadeiro cientista, ele tem curiosidade pelo questionamento. Quando alguém desafia um verdadeiro cientista, no lugar de tentar calar a pessoa que desafiou, ele vai parar, ele vai rever as suas próprias pesquisas, vai rever as suas convicções, vai ouvir quem está questionando, entendeu? E aí, sim, ele vai ou confirmar o que já acreditava, ou acolher a nova teoria, ou estudar para mostrar que é uma outra coisa que não a sua e nem a teoria que foi proposta. Então, assim, eu quero, neste momento, parabenizar todos os participantes deste debate, mas todos os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, todos os profissionais que estão na ponta, né? E dizer a eles que não tenham medo, não tenham vergonha de compartilhar a sua experiência, obviamente sempre de uma maneira, aí é um conselho de advogada, né? Uma maneira responsável, de não propagar, né, nenhuma substância como sendo milagrosa, nenhuma cura absoluta, mas é um direito dos senhores profissionais que estão na ponta, dos senhores professores perseguidos nas universidades brasileiras, eu sei do que eu estou falando, é um direito dos senhores compartilharem a experiência dos senhores, né? Há algum tempo atrás, uma médica, não vou lembrar o nome dela, eu sou péssima para nomes, já peço desculpas antecipadas, uma médica gravou um vídeo compartilhando a sua experiência como médica, né? Como ela vinha tratando seus pacientes, o protocolo que ela utilizava, o kit de medicamentos, e o vídeo dessa médica foi retirado das plataformas como fake news.
né? Então, nós estamos vivendo um momento perigosíssimo, onde o discurso majoritário, né, ele é um discurso que se impõe pela força, e não pelo diálogo, não pelo debate, não pela reflexão. Ele se impõe pela força, e aqueles que ousam divergir, mesmo com conhecimento técnico, mesmo com titulação, né, mesmo com substância, ouso dizer, principalmente com substância, esses são tratados como acientíficos, são calados como propagadores de fake news. Né? Então, fica aqui os meus cumprimentos para quem está na ponta, sempre respeitando a diferença de pensamento. Né? Eu procuro falar muito com quem está na ponta. Quando a coisa estava muito drástica no Amazonas, conversei com médicos no Amazonas, eles me relataram que a mudança, né, o divisor de águas, foi quando eles começaram a tratar no início. Eu sei que tem médicos que preferem a hidroxicloroquina, outros que preferem a azitromicina, outros que são, né, defensores dos anticoagulantes, outros que entendem que tem que unir todos esses e mais alguns. Então, fica aqui o meu respeito pela autonomia do médico e o meu pedido às autoridades de saúde do Brasil inteiro, que está no mundo, né, que assistirem esse nosso diálogo, esse nosso debate, que compreendam que existe um princípio que norteia a medicina, né, o trato para com a saúde, que ele vem antes até dos outros. No mínimo, ele está no mesmo patamar, que é a autonomia do profissional e do paciente. Ninguém pode olhar para uma pessoa e dizer, olha, tem pessoas sendo tratadas com esses medicamentos, mas você vai ficar esperando o seu quadro agravar. Né? Ninguém pode impor esse sacrifício, essa tortura física e psicológica para alguém que está cometido por uma doença. Então, fica aqui o meu pedido para que as autoridades compreendam, para que elas não conversem só com aqueles profissionais que elas, por alguma razão, elegeram, né, como seus mentores, para que elas ouçam esses profissionais, busquem profissionais da área de saúde que pensam diferente, busquem profissionais da área do direito que estudam bioética, né, que vão poder explicar para essas autoridades que existe a teoria da única chance. Nós não podemos tirar do paciente acometido por uma doença grave essa sua única chance. Né? Ninguém tem direito a negar um medicamento, né, que tem alguma chance de dar certo para um paciente enfermo. E é muito mais grave quando a gente constata que médicos, quando adoecem, usam aquele medicamento, médicos, quando clinicam no setor privado, ministram aquele medicamento, prescrevem, e quando estão no setor público, por medo, pela ausência de um protocolo, por uma perseguição, por um policiamento, por uma politização, uma ideologização, partidarização, seja lá qual for o nome que se dê, fica com medo de cuidar do seu paciente. Né? Então, é importante que quem está na ponta tenha coragem, e eu acho que esse evento dos Médicos pela Vida, ele é importante para, usar uma palavra da moda, né, empoderar esse profissional que está acuado lá na ponta, tá bom? Então, Deus abençoe, muitos parabéns, muita saúde para todos, né? Muita responsabilidade, cada um cuidando de si, cuidando do outro também, e é o meu agradecimento por essa oportunidade ímpar de aprender com os senhores, tá bom? Beijo grande.